Bom, pessoal, semana passada nós falamos sobre a organização, né? Começamos a falar dessa organização, na parte do futebol, lógico, a evolução dos sistemas no futebol. Aí nós discutimos o sistema tático, se era igual ao esquema tático. E aí nós estudamos, segundo Drobsky, que o esquema tático é uma movimentação pré-definida dos jogadores, né? Onde cada jogador vai se movimentar para manter uma organização, um equilíbrio entre posições e setores, tá bom? E que sistema tático é muito mais amplo do que simplesmente colocar os jogadores no campo, tá? Então tem vários fatores que vão estar relacionados diretamente à escolha do sistema tático. A função é a defesa, a marcação. A intermediária, falamos que é a organização da jogada, e a ofensiva está relacionado aos jogadores que têm a principal função de finalizar, né? O atacar. Desenhos táticos diferentes no mesmo sistema, né? No 4-4-2. Então, em linha, que normalmente é mais utilizado quando a equipe está sem a posse de bola, é mais na fase defensiva. Aí depois nós mostramos o losango, né? E da maneira que os jogadores estão aqui no desenho, parece que estão no ataque, né? Que eles estão perde a bola, ele só se aproxima e continua no mesmo desenho normalmente. Pode mudar do losango para a linha. Então poderia mudar do losango para a linha. Isso aí o que é? Esquema tático, né? Conforme posicionamento de sistema defensivo, tá bom? O sistema continua o mesmo, só mudou a movimentação, o posicionamento. Aí falamos do 4-4-2 enquadrado, que acaba sendo mais utilizado dentro o pessoal que as canela de pau ali com os volantes até os dias de hoje, né? Aí chamando a atenção para 3-4-3, lá em 1925, quando e que permanece muito tempo aí. E aí, em 94, com o resultado, com bastante expressão, né? O Brasil, campeão do mundo, ele traz um sistema e o centroavante, onde os laterais, nesse momento, eles têm a função de fazer o apoio pelas laterais do campo. Calma aí, pessoal. Vamos mudar o... Estou abrindo aqui o outro celular para poder passar para vocês, tá? Segura só um pouquinho. Segunda aula seguida que dá esse problema. Então
vocês a zica aí. Terça passada, noite, tudo normal. Tô abrindo o material. Né? Quando as coisas começam a enroscar, enrosca mesmo. Né? Tá quase, tá quase. Todos me veem, me escutam? Sim? Ah, bom, então a gente estava nessa parte aqui, certo? Então, estava mostrando para vocês essa parte da. Deixa eu acertar aqui. A evolução. Aí onde a gente chega no Brasil, que aí tem uma mudança, onde teve bastante. Mas tem, até que tá no outro celular, Stefan. Ó, eu tô com 2 celulares, tá vendo? É que se eu ficar com um celular só, não sei se você consegue ver, você tá vendo a imagem? Esse que eu tô mostrando para vocês é da Uninove. Não é só o chip, é o celular também, entendeu? É que o chip não cabe no computador.
Não tem a câmera? Engraçado, era para ver essa parte, porque a câmera tá ligada. Mas, é isso aí. Mas quer ver, ó? Vocês vão ver o slide. Agora vê que tem dois Gustavo aí conectados. Tá vendo? Aí tem uma imagem aqui que é a minha. Tá vendo? No outro? Tem. Olha, vai lá no nome, vai lá no bonequinho que tem lá 58. Vê lá que tem dois ali aberto, Gustavo. Um é o slide. E aí o outro. Ah, entendeu? Esse que vocês estão vendo na minha imagem é o celular e o chip da Uninove. É que meus arquivos estão todos no meu computador e no meu outro celular, entendeu? Por isso que eu teve que conectar. Ah, que bom que achou. Então agora vocês podem me ver duplamente. Aí você escolhe, ou você coloca na câmera para ver o slide. Ah, Suzana, tem dois. É que assim, né? Ou você coloca para ver o slide, ou você coloca, você deixa para ver apenas o. Só para ver a parte do meu rosto. É, o problema é que ele não é apresentação pelo celular. A câmera tá ligada desse celular aqui. Até conferir, mas tá ligada. Deixa eu mexer nela de novo para ver se liga. É que como eu estou apresentando pelo celular, é, não vai. Não vai. Eu não sei se vocês conseguem, por exemplo, se vocês deixarem de lado o celular, como está o meu aí aparecendo para vocês na tela, eu acredito que vocês consigam me ver conforme eu vou falando. Consegue? Quem está no celular, quem está no computador vai ter que diminuir um pouquinho a tela. Conseguiram? Então tenta dar um jeito aí na sua tela aí que vai, que às vezes vai. Tá bom? Bom, vamos lá. É então, porque agora porque eu tava no computador, né? Só que o computador ele que tá travando. Então, por isso que eu tô usando os dois celulares. Então, deixa do lado, que é capaz de aparecer aí. Tá bom? Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês gritam aí. Qualquer coisa vocês gritam, a gente muda tudo aí. A gente tenta mudar tudo. Então, olha lá. Então, quando a gente fala assim da parte do 442, a principal relação está justamente onde? Está eles tiraram, né, os três atacantes, deixando só dois, e os laterais começaram a subir para poder fazer o trabalho lá perto da área, perto da linha lateral. Beleza? Aí depois, logo em seguida, subiu tudo. Aí logo em seguida teve o 352, lá em 2002 também, que a principal mudança foi justamente acrescentou os alas. O que significa os alas? São, né, laterais de profissão, porém eles atuam mais na intermediária e aí muda a função principal, lembram? A principal função do lateral é
defender, marcar, e dos alas é apoiar o ataque, ajudar na organização, na armação da jogada. Tudo bem? Também teve um bom resultado, né? Foi campeão em 2002, o Brasil, e com isso, algumas equipes, a partir daí, começam a estudar e mudam a organização de uma retranca para algo mais ofensivo, e aí vai, né? Aí nós vimos que também, nesse caso, a Argentina, ela jogava nesse sistema, porém, era uma equipe que, vamos dizer assim, que a política dentro do campo aí estragou aí a proposta da equipe, né? Aí foi bom para o Brasil, porque aí com isso o Brasil não teve problema, já que tinha perdido para a Argentina anteriormente na Copa América, jogando contra essa equipe dessa maneira que está, tá bom? Aí nós perguntamos qual escolher e nós vimos que alguns fatores são são essenciais, né, em relação a essa escolha e que vão justamente, sei lá, mostrar para aquela equipe qual que funcionaria melhor. Não dá para dizer que o sistema 4-4-2 é melhor que o 3-5-2, que é melhor que o 4-3-3. Não dá para dizer, para afirmar. O melhor é o que funciona para aquela equipe. E nem sempre o que funciona para a equipe A vai funcionar para B ou vice-versa, tá? Então nós discutimos aí crenças, características dos jogadores da equipe e da adversária e as necessidades em relação à parte da competição, do jogo que está naquele momento. Aí nós falamos desses termos importantes do futebol, né? Posição, função e característica. Aí a gente viu que cada fator desse aí, cada termo desse, ele complementa o outro ou traz a ideia de qual jogador eu preciso, qual jogador eu tenho que ter, como que vai ser essa parte do jogador. Tá? Então, posição, função e características. Posição, o setor que o jogador vai atuar, né? Que o jogador vai estar atuando. Função é aquele papel que o jogador consegue desempenhar dentro da partida, né? Durante a partida. E as características, ela está relacionada à característica de cada jogador para ser utilizado numa determinada função. E aí eles vão ser posicionados em um determinado setor do campo, tal, para atuar numa determinada posição. Tudo bem? Beleza? E aí nós chegamos, acho que nesse aqui, no final, né? Que é justamente falar dos setores, né? Das zonas como são divididas e quais são cada posição que atua em cada setor desse, né? Então, nós temos a zona defensiva, intermediária e a zona ofensiva. Na defensiva, o goleiro, os zagueiros e laterais, que aí é a marcação, a defesa. A zona intermediária, a principal função, a organização, né? Alas, volantes e meias, meia direita e meia esquerda. E na zona ofensiva, os atacantes, que a principal função seria a finalização. Tudo bem? E aí, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre todo mundo me escutando? Numa boa, só dar um sim, ok. Sei lá, talvez. Então vamos lá. E aí, assim, ó. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada posição, as características desses jogadores. Essas características, elas são legais porque, assim, ó, elas trazem também um pouquinho sobre características físicas, cognitivas, né? E se a gente tem a oportunidade de trabalhar com jogadores, ou estou numa academia como personal, e aí aparece algum jogador de futebol, eu sabendo das características, pode ser que eu proporcione um treino mais funcional a ele, que funcione melhor, né? Dentro dessas necessidades aí, tá bom? Então, olha só, goleiro, né? A principal função dele é defender, né? Então ele tem que, no futebol, como a trave é muito grande, o futebol de campo, a trave ela mede 2,44 por 7,32.
Então é muito grande, né? Tanto em altura como de largura. E isso vai exigir um jogador com uma estatura mais alta, tá? Então, em relação à parte da estatura, não é, vamos fazer ele crescer. Não, não é isso, né? Mas a ideia é justamente o quê? Entender que jogadores, pessoas que têm uma estatura mais elevada, normalmente tiveram um estirão de crescimento mais agressivo. Eles tiveram um estirão de crescimento mais agressivo. E com isso, e com isso, a necessidade de trabalhar justamente a percepção, né, de colocação em relação ao adversário que está com a bola, noção de espaço e tempo na saída do gol. Por quê? Porque assim, quando a gente se depara com crianças, aí na fase de criança para adolescente, que ele tem esse estirão, é muito comum a gente ter que fazer uma readaptação, né, ao espaço e ao tempo que ele vivia. Porque ele é uma nova maneira dele se organizar, dele se adaptar àquele mundo, né? E o goleiro é muito comum. O goleiro, no início dos treinos, na hora que você chega para ele e fala assim, eu vou lançar a bola, você vai olhar para a bola, você vai gritar, minha, sai da frente, qualquer coisa para avisar que você está chegando, você vai saltar para pegar essa bola no ponto mais alto com as duas mãos, os cotovelos estendidos, e vai elevar o joelho para que ele para se proteger, beleza? Então, vamos lá, na ordem. Você vai gritar, salta, pega a bola no ponto mais alto com as duas mãos, elevando o joelho no salto e depois você cai com as duas pernas, tudo bem? Beleza. Aí você fala, então vai. Aí você joga a bola. Aí o goleiro, ele salta, ele pega a bola, ele cai no chão, aí depois que ele levanta o joelho, depois ele tá, minha! Aí você fala, essa porra é louca, mano. Não é possível. Na verdade, não é. A questão que essa nova adaptação, devido ao seu tamanho, à sua estatura, tal, a gente tem que trabalhar muito sobre isso, sobre a percepção, noção espaço-temporal, né? Aquela coordenação tempo-espaço. Por quê? Porque assim, por que o jogador ele é alto, o goleiro? Não só pelo tamanho do gol, mas justamente por ter uma segurança no meio da área quando a bola vem mais alta. Então o jogador ele tende a sair, ele sai, ele faz a pegada, né? Então é mais por aí. Além disso, possuir habilidade com os pés, né, e com as mãos, não só para defender, como também para lançar a bola. Então, olha só, quando fala habilidade com os pés, é lógico que será trabalhado habilidades e técnica que vai ser mais exigido durante o jogo. Cada vez mais os goleiros estão participando numa possível armação de jogo lá de trás, né? Não aquele chutão. Chutão para frente não é armação de jogo. Chutão para frente é tirar a bola. Essa é a ideia. A bola, por algum motivo, né? O goleiro está sofrendo uma marcação próxima, ele chuta a bola de qualquer jeito. A armação é começar com passe, tá? Mas olha o que é essencial: passes curto e médio, reposição de bola, que é o lançamento, né? Com os pés, reposição de bola com as mãos e a técnica específica do goleiro, tá bom? A técnica específica do goleiro, ela se resume em empunhadura. E aí essa empunhadura de bola, né, bola alta, bola média e bola baixa, a partir daí existe o quê? As quedas, pode existir as quedas, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, que a gente vê esse trabalho aí na parte justamente do goleiro fazendo isso, a gente percebe que que alguns professores, né, treinadores de escolinha tal, o que eles acabam fazendo? Eles pegam e trabalham queda, começa a trabalhar queda. Aí uma hora a gente percebe que o principal objetivo da criança é cair, não é pegar a bola. O objetivo teria que ser pegar a bola, o chão é consequência. Não, aí o chão vira objetivo e a bola consequência, né? Ou muitas defesas com pés. Na verdade, a gente trabalha muito com a mão. A partir da empunhadura bem feita, a gente começa a fazer as quedas. Tudo bem? Tá? Então,
onde que esse jogador atua? Normalmente dentro da sua área, né? Quando a equipe está na defesa mais próximo da linha de meta, mas quando a sua equipe está no ataque, conforme a equipe vai indo para frente, ele tende a sair um pouquinho e ficar bem perto da linha final da área. Beleza? Qualquer pergunta, só mandar, hein? Laterais, alas. Eles estão assim, laterais e alas, juntos. Por quê? Porque normalmente o jogador que ele faz o papel, que ele tem a função de lateral, né? Está na posição de lateral, ele também atua como ala. Características desses jogadores são muito parecidas. O que vai mudar nesse caso? Vai mudar a função desses jogadores e o setor que eles atuam. Então, olha só, lateral, ele atua normalmente na zona defensiva. E a principal função é defender, marcar, né? Marcação. Eu troquei no computador que eu estou acompanhando, eu troquei aqui no celular. Chegou? Então vamos lá. Então, laterais e alas, desculpa. Então, os laterais, a principal função é defender. Eles atuam na zona defensiva, no sistema. Agora, os alas, a principal função é auxiliar na armação da jogada, apoiar o ataque, né? Armar a jogada, né? Sim, lateral, né? Na época dele era bom, pô. Não, Cleverton? Hein, Cleverton? Não era bom o Cici? Você não gostava dele? Não só a cachaça, né? Sobe muito a cabeça, mano. E aí quando pensa que vai... Quando pensa que vai... Que só lá nos juniores que tem isso, não. Os profissionais, e de nome, né? E de nome, não é só cachaça, é muita coisa. Mas vamos lá. E aí, então quando fala do ala, eles têm as mesmas características entre laterais e alas, né? Ambos jogam pelas laterais do campo, né? Entrando no futebol atual, então, ou seja, desde mais ou menos 93, 94, eles começam a entrar e aí tiram aqueles pontas e eles acabam subindo para o ataque, dando suporte, alternativa de jogada, né? De poder Mario, subiu a cabeça, né? E aí aquela jogada para dentro da área, normalmente feita pelos laterais, pelos alas, tudo bem? E aí as principais funções em relação à parte física, eles têm uma resistência muito grande. Então, fazer um trabalho para o desenvolvimento aeróbico é essencial. Porém, ele tem uma força explosiva em relação à parte de velocidade, né, sprint, muito muito grande. Por quê? Porque são jogadores que correm, que são os que mais correm em distância, em velocidade máxima, né, em um único sprint, porque eles correm a lateral do campo inteiro. Então pegar um campo aí de 110 metros, brincando, aí eles correm de 70 a 80 metros, tanto para ir quanto para voltar. Então é muito... É verdade, corre muito, né? E aí então eles têm que ter essa velocidade muito grande. Então a força explosiva, mas uma resistência aeróbica é muito importante nesse caso. Tudo bem? Antigamente se falava que o lateral, os alas, eles eram medianos abaixo, né, em relação à estatura. Hoje não tem mais essa. Hoje a gente vê jogadores medianos para alto, muitas vezes como lateral, como ala, porém a grande maioria no futebol mundial, eles ainda têm uma estatura mediana, né? Não vamos dizer que é uma mediana para baixo, mas é mediana, então não está mais lá para o alto. Por quê? Justamente por causa dessa velocidade que eles devem ter. Tudo bem? Então eles têm... Agora, em relação à técnica do futebol, excelentes marcadores, tanto ala como lateral, lembrando que os dois, eles têm as características
praticamente iguais, porque são jogadores que atuam tanto como lateral como ala, vai depender muito da comissão técnica, né, da organização. Eles têm que ter, em relação à parte da marcação, uma boa antecipação, tá? Então eles têm que, essa antecipação é uma exigência cognitiva, coordenação espaço-temporal, se antecipar no momento certo, pensando em roubar a bola ou interceptar um passe, tudo bem? Isso é um fator diferenciado em bons marcadores, não é aquele que vai de qualquer jeito para frente e o que aconteceu, aconteceu, o que não aconteceu não vai acontecer, sabe? Passa direto, parece um besouro, buf, né? Além da marcação, ele tem que ser um jogador que ele chute bem, chute forte, né? Por quê? Porque, é um jogador que normalmente é utilizado para entrar numa diagonal em direção ao gol e fazer esse chute. Passe, ele tem que ter um excelente passe, principalmente o passe longo, que é o famoso cruzamento para dentro da área, onde que muitos laterais e alas, eles saem desse passe e vira apenas o quê? Chutar a bola para dentro da área, né? Qual que é a diferença de chutar a bola para dentro da área e passar a bola para algum jogador? Porque quando você passa a bola para alguém, a sua intenção é que essa bola chegue naquela pessoa de um jeito que ela consiga dar continuidade no jogo. E a maioria, infelizmente, acaba não fazendo isso, né? Faz tempo, né, Mário? Faz tempo. Mas era um jogador diferenciado, né? E aí, olha só, e aí a gente vê no futebol moderno hoje, Brasil, não tô falando Brasil, não tô falando lá fora, né? Porque lá fora é fácil falar onde que os melhores do mundo estão lá, né? Então, se você pensa no melhor do mundo que tá lá fora, o melhor do mundo, se ele é lateral, ele tem que ter um bom passe, não tem como, senão não vai ser um dos melhores do mundo. Então, aqui dentro a gente vê jogadores que trabalham nessa característica física, né? Porque a preparação física muitas vezes predomina aí, na grande maioria dos clubes, mais de 80% aí. E aí a gente vê laterais corredores, muitos são considerados cabeças de bagre, ou seja, não pensam tanto, não tem bom raciocínio, porque vai influenciar na técnica. Então ele tem que ser marcador, ele tem que ter bom passe de média e longa distância, né? Ele tem que conduzir a bola em velocidade. Então é um jogador bastante utilizado, né? Porque para desafogar, ele desafoga o jogo. Então esse de desafogar o jogo é justamente assim: sai do meio e joga a bola para lateral. Só que se eu tenho um lateral lá que não ajuda, qual é a chance dessa bola, sentir segurança da bola chegar? Tudo bem? Então, agora e olha onde ele joga. É fogo. E aí, como que é o posicionamento e a movimentação básica dos alas e dos laterais? Essas setas que vão aparecer aí para vocês, olha só, posicionamento perto da linha lateral, né? Nas linhas laterais. E essas setas, elas são uma movimentação básica do lateral e do ala. Então, essas setas que estão nas laterais maiores, eles correm o campo inteiro. Aí tem setas em diagonais para frente, setas diagonais para trás e setas para o meio, né, que vai para o centro. Só que tudo isso não acontece os dois fazendo ao mesmo tempo, né? Tem que haver um sincronismo e um treino, que é o esquema tático. Normalmente no futebol isso não é regra, mas normalmente no futebol o que é mais visto é o quê? Quando um lateral direito sobe, o Valdeir vai fazendo e depois você me manda. Valdeir, também não conseguiu pegar o chip da Uninove? Vê se é possível ainda pegar. Eu sei que é difícil muitas vezes ir até a Uninove, até a Vergueiro. Então tem que ficar em casa. Não sei se é possível ainda. Mas, tenta ver, cara. Tá bom? Mas vê aí o que você consegue. Depois você me fala. Beleza?
Abraço. Bom, vamos lá. Então, quando um lateral direito ou um ala direito eles vai para frente, o outro ele fica mais, né? Ele fica mais no meio, ele fica mais para trás, para quê? Para manter o equilíbrio, um ajudar o outro, ajudar o setor que ele está, e aí vai, tá? Para não formar uma desorganização aí tática, beleza? Dá para perceber na figura desses jogadores que o lateral esquerdo, o jeito que ele está posicionado, e o lateral direito também, né? No futebol, diferente lá no futsal utiliza o nome alas, né, ala direito e ala esquerdo, só que no futsal normalmente o ala direito, normalmente, não é regra, normalmente o ala direito no futsal, ele é canhoto, né, e o ala esquerdo é destro. Aqui no futebol, não, normalmente o lateral ou o ala direito ele é destro, e o lateral ou ala esquerdo, ele é canhoto, tá bom? Isso por quê? Porque apesar deles chutarem a bola no gol, eles não chutam mais centralizado. Eles entram na diagonal e a maioria deles fazem trabalho de jogar a bola dentro da área. Então, o destro jogando do lado direito facilita esse cruzamento. Tudo bem? Agora, quando as crianças chegam numa equipe lá, do 11, 12, 13 anos, qual a ideia que eles têm dessa movimentação? Aí eles podem até entender que eles vão ter que correr para frente e para trás. Mas quando que eles vão ter que correr para frente e para trás? Então é essa a discussão, né? Porque aí muitas vezes, não, se é lateral, vai para lateral. O que ele sabe? O que ele sabe dessa movimentação, desse momento? Tá bom? Dúvida aí, pergunta, algum comentário? Sim ou não? Não? E aí? Beleza? Segue o jogo? Aí, Clever, tá isso aí pra você, hein? Aproveitar que você tem cara de zagueiro. Você era zagueiro, Clever? É, sua cara. Mas era. Mas você era zagueiro caneludo? Ó, Gabriel, aí, Clever, toma. Ei? Liga o microfone aí, fala alguém comigo, eu tô no maior silêncio, tô vendo ninguém, tá mó. Pô, professor, bom dia. Bom dia. Eu não era muito caneludo, não, viu? Eu não era muito Não? caneludo, não, mas também não era um gamarra da vida, mano. Tá certo. É, Eu joguei de zagueiro, olha. volante. Joguei de zagueiro e primeiro volante, pô. Ah, legal. Joguei até os É, 17, mano. Ó, faz uns 4 anos que eu parei aí. Comecei a jogar na Várzea. Acabei de fazer 21. Joguei até os 17. tava jogando onde? Cara, eu Por joguei num último. centro de formação aqui de Mogi. O Mizuta, CSK Mizuta. Ah, já ouvi falar. É um centro de Não é tão formação de atleta antigo. aqui. Ele não é Ele tão antigo. foi Mas eu já o ouvi centro falar. de treinamento que revelou o Felipe, que tá no Atlético de Madrid agora. É, eu acho que foi por isso que eu ouvi falar. Não conheço lá, mas Sim, eu é joguei lá legal, um pouco legal. tempo depois. Aí eu reprovei no exame médico quando eu tava pra ir pro Rio Grande do Sul, pô. É fogo, frieira é fogo, né? Ser Quem me frieira dera, hein? nesse momento. É, eu sei que não é isso, não. O bagulho É, foi mas vamos louco. lá. Vamos Ó, nessa. A Ana Paula falou que o. Foi a Ana que falou? Foi, a Ana Paula falou que o Gabriel também é. Ó, Se lascou. O Gabriel tá te cornetando, o Gabriel de Souza, mano. Tá te cornetando. Puta, foi pego no doping. Aí é zica, Aí hein? Já que. pensou? Então, aí a ideia, quando a gente fala de zagueiro, né, o Lúcio, querendo ou não, tudo bem, tem excelentes zagueiros muito melhores que ele e tal, mas o Lúcio, até hoje, ele marca muito em relação à parte do Brasil, né? Zagueiro do Brasil, zagueiro que foi campeão, tudo isso, né? E o Lúcio é uma. Dá para a gente poder citar ele, porque ele traz uma imagem de como era o zagueiro antigamente.
dentro das características, dentro da maneira de jogar, né? Aí, Marião, Cleverton falou que vai dar, a primeira oportunidade do jogo vai dar no meio de vocês, ele tá falando aqui. Bom, vamos lá. E aí, o que acontece? Porque antigamente, os zagueiros, eles traziam uma característica muito básica. Eles eram altos e fortes. Só que essa força, normalmente os zagueiros deixavam um pouco pesado, né? Devido à quantidade, essa parte da força. Mas olha só, hoje ele tem essa característica ainda. Ele é forte, ele é alto, certo? Porém, a característica principal que está começando a aparecer cada vez mais nos zagueiros é justamente o quê? Ele é forte em relação à capacidade física, força explosiva, então ele pode ser forte, mas porém ele não pode ser pesado. Estatura ele tem. Estatura ele tem que ter. Normalmente, junto com o goleiro, normalmente, são os jogadores mais altos que tem, né, na equipe. Por quê? Porque ele, dentro dessa característica física, ele traz algumas funções da sua posição. Uma das suas funções é defender. E aí junto com o goleiro, ele é uma segurança dentro da área, ou uma bola que é alçada dentro da área, ou seja, jogada dentro da área. Então, conforme essa bola vem alta, cabe a ele que muitas vezes subir de cabeça e tirar. Tanto é que é muito comum as equipes, toda equipe que conquista o direito de cobrar um tiro de canto, né, o escanteio, os zagueiros vão lá para a área, né? Por quê? Porque ele tem uma estatura mais elevada e aí vai. Beleza? Não significa que ter estatura elevada que vai ser um excelente cabeceador. Tem outros fatores que vão abranger ele, que é o que traz justamente essas características. Além de alto, veloz, né? Então, e forte, né, e veloz, ele tem que ter uma boa qualidade em relação à coordenação espaço-temporal, igual eu falei do goleiro. São jogadores que normalmente tiveram estirão de crescimento agressivo, então é muito importante ele desenvolver e melhorar cada vez mais a coordenação espaço-temporal. O que significa coordenação espaço-temporal? Se posicionar no local correto e saltar no momento certo. Então, se posicionar no local correto, ele tem que estar em relação ao quê? Ao jogador adversário, mas principalmente em relação à trajetória da bola. É conseguir fazer uma leitura dessa trajetória justamente para ir para o local onde que essa bola realmente vai cair e saltar no tempo certo para pegar essa bola no ponto mais alto para evitar que possa acontecer um gol adversário ou a gente conseguir fazer o gol. Tudo bem? Professor, então, oi. É interessante o senhor citar isso daí, porque tem muito zagueiro que a gente acompanhou aí que tinha uma técnica muito absurda e ele não tinha tamanho, né? Mas ele tinha essa noção de espaço, da onde a bola ia, essa explosão na hora do salto. Eu acho que o maior exemplo que assim, eu me lembro disso foi o próprio Gamarra, que ele não era, comparado aos outros zagueiros, ele não era enorme, não era um zagueiro de estatura muito alta, mas a técnica dele era absurda. Se posicionava bem, defendia bem, atacar, ele sabia sair tocando, sair jogando com os laterais, com os volantes, era show de bola. Então, mas aí a gente também tem que ver uma coisa, Cleverton, que é assim, né? Jogadores mais altos, eles têm mais não vou falar só jogadores, pessoas que têm uma estatura mais elevada têm mais dificuldade em relação a essa parte espaço-temporal, tá? Então, o Gamarra, poderíamos dizer, não estou falando, eu também adorava ele, mas dentro da sua estatura, como ele era um pouco mais para o mediano alto, então ele deveria ter uma facilidade maior nessa coordenação espaço-temporal. É a mesma coisa que acontece com os meias. Não existe melhores cabeceadores do que os meias, porque os meias eles têm uma capacidade cognitiva muito mais desenvolvida do que a grande maioria dos jogadores. Né? Então, muitas vezes é isso aí mesmo, mas a técnica ela também diz ao cabeceio que vai trazer os fatores externos aí cognitivos, né?
Então, Rosinaldo, na verdade, quando fala tempo de bola, é justamente coordenação temporal, é o tempo que a bola está chegando, né? Então, por exemplo, a bola está vindo, ele vê o tempo que a bola vai chegar, que ela vai demorar ou não, então é o momento que ele salta, o goleiro para fazer a defesa ou o zagueiro para cabecear ou qualquer outro jogador. Tudo bem? Não existe tempo se a bola não tiver movimento. Se a bola estiver parada, a bola está sem tempo. Então toda a coordenação temporal é em relação ao quê? Ao implemento, ao objeto em deslocamento. Tudo bem? Então, nesse caso, como eu vou tentar golpear a bola, eu vou ter que ver o tempo que essa bola está vindo para poder golpear. E, todas as modalidades esportivas que tem bola, que utiliza a bola, tem essa exigência. Tem exigência, né? Oscar. Professor. Oi. Professor? Oi, Janina. Desculpa. Imagina. Desculpa. Você pode repetir de novo quando você fala se posicionar no local correto, saltar, daí eu me perdi inteiro. Então, ó, a coordenação espacial é se posicionar num determinado local, onde na trajetória da bola é onde a bola vai chegar. Então ele faz aquele cálculo, né, da trajetória, que é a coordenação espacial. Então ele está calculando o espaço, que é essa trajetória de onde a bola vai chegar. Certo? Agora, não adianta ele chegar naquele espaço e quando a bola chegar, ele não calcular o tempo dessa bola, ou seja, não saltar no momento certo. Porque imagina só, Janira, ele vai cabecear, ele salta, ele cai e a bola passa. Ele errou o tempo. Se ele tivesse, por exemplo, saltado no tempo certo, no tempo correto, ele teria pego essa bola. Entendeu? Então, quando fala em saltar no tempo certo, seria no tempo em relação à trajetória que a bola está fazendo. Entendeu? Ou, por exemplo, ele sai para cabecear, para bater com a testa na bola, né? Que é onde que acontece o cabeceio. E aí, na hora que ele salta, a bola vem na garganta dele, ou seja, ele errou o tempo no salto. Tá? Então, a relação espacial é o local que ele vai se posicionar, devido à trajetória da bola, melhor posicionamento, se ele quer chegar na bola. E o tempo é o tempo que ele deve saltar, o momento que ele tem que saltar no tempo da bola. Ficou claro? Tudo bem? Sim, obrigada. Sim, tudo bem. Então, beleza. E aí, então, ele vai, né, nós estamos falando que ele vai ter o cabeceio, ele vai ter, só um pouquinho, ele vai ter, na técnica, né, um bom cabeceio, boa marcação, e aí ele chuta muito forte, passe de meia distância, tudo bem? Então ele tem que ser nessa técnica aí. Agora, ó, pegando o gancho do zagueiro para o goleiro, por exemplo, falo da técnica em relação à parte do pé. Seria viável trabalhar drible com o goleiro e com o zagueiro? Eu não estou falando que não pode. Poder pode, mas, por exemplo, pensa que tudo que a gente for trabalhar com maior efetividade, pode ser que ele tente utilizar no jogo. É viável que o zagueiro, na posição que ele atua, e o goleiro, de tentar sair driblando? Sim ou não? É ou não? Não, né? Não, não é. Por que não é? Porque, imagina que ele saia driblando, nesse caso, e perde a bola. Entendeu? Então, ele tem que saber driblar? Lógico que tem. Todos os jogadores, inclusive os goleiros, eles experimentam todas as técnicas. Mas a gente tem que dar ênfase, né? Só no FIFA, né, Thiago? Porque se perder, aperta o botão lá e reinicia, né? É a cara do Thiago isso. O Thiago tem a cara de, ele começou, tomou o gol, começa de novo. É assim, Ti? Hã? E aí, olha só, quando a gente vê essa... Oi? Olhando assim essa imagem, esse desenho do campo, eu me lembro de que alguns técnicos mais antigos, eles falavam que
a maioria dos gols, segundo as pesquisas, saíam na terceira parte do campo, né? Então, divide o campo em três partes, e na terceira parte era da onde surgiam o maior número de gols, né? E chutes a gol. Então, por isso, muito por causa disso, visto as posições que os zagueiros e o goleiro ele tem e as funções que ele tem dentro de jogo, é muito por isso que não é legal que eles saiam jogando do jeito que a gente está falando aqui, driblando. É muito arriscado, visto tudo isso e visto também que eles são homens de defesa, né? Antigamente se jogava com 3 zagueiros, né? O líbero ele tinha o papel de ser o último homem atrás da linha de defesa, e mesmo assim eles não tinham esse hábito. E na verdade também, né? Se a gente for ver bem isso, Cleverton, é assim, né? Onde que é o pior lugar para se perder uma bola? Onde que é o pior lugar para se perder uma bola? Defesa, na defesa, do meio para na defesa. Na defesa, ou principalmente se perder essa bola mais centralizado. Por isso que é muito comum, e aí é claro, é fácil perceber isso, do que quando os zagueiros ou o goleiro ele tá com a bola e vai sair jogando, ele sai jogando para as laterais. Por quê? Porque num momento, num erro de um passe ou perder a bola, ele tá num local que é perigoso, vamos pensar numa defesa que é perigosa, porém ela está numa lateral. O ângulo do chute acaba sendo menor, né? Então é por isso que a maioria das jogadas vão pelas laterais na saída de bola. É isso mesmo que você falou. Bom, vamos lá. E aí, olha só, essa posição, nós estamos colocando 2 zagueiros aqui, né? E essas setas são as movimentações. Pô, professor, mas o Lúcio, ele ia até a área. Ó, isso é movimentação básica. Se um jogador ele sai da área, da área dele, né, da zona de defesa, e ele vai jogar lá no ataque, é porque pode ser que tenha algum esquema ou loucura, né? Então tem os dois lados, ou esquema ou loucura do jogador, né? Agora eu vou lá, vou resolver tudo. O cara não tirou a bola do gol e quer lá fazer o gol. Não, faz seu papel, faz sua função. Vamos manter uma organização tática, seja ofensiva ou defensiva. Tudo bem? Daqui a pouco vocês vão perceber por que essas setas elas são curtas, né? Então, por exemplo, ele vem aqui para lateral, ele vem para lateral. Ele vem, mas ele vai quando? Quando ele tem que vir aqui para lateral e o lateral não está aqui, senão vão ficar 2 jogadores no mesmo lugar. Então, tudo isso é trabalhado. Então, é uma movimentação considerada simples, né? Frente e trás, lado e outro. Tudo bem? Um trabalhando com o outro aí. Pode pôr mais um? Pode. Qual que é a movimentação? A mesma. Lógico, de novo, movimentação básica. Depois do básico, ó, pode partir. Certo? Volante. O volante quando surge no futebol, ele surge com a ideia justamente do quê? De ser um marcador. O volante ele vem com a ideia justamente de auxiliar a defesa, auxiliar os zagueiros. E aí ele normalmente ele dá o primeiro combate, certo? Só que o futebol ele já faz um tempo que vem sofrendo mudanças em relação a essa posição, a essa função. Tanto é que é muito comum a gente ver hoje, são 2 tipos de volantes jogando na mesma equipe. Um volante que é de retenção, de marcação, que é aquele que dá o primeiro combate. Então não é errado falar que o volante, a principal função dele é marcar, porque tem um volante de marcação. Também não é errado de falar que tem volante que a principal função é a armação da jogada, que são os volantes, né, do novo momento do futebol, que é aqueles que têm mais habilidades. Eles marcam, mas eles, quando a equipe está com a bola, eles são essenciais na ajuda da organização da jogada. Quando uma equipe tem um volante desse jeito, é muito comum ela fazer o quê com um dos meias, quando joga com meia? Deixar o meia mais para frente. Por quê? Porque tem um volante que vai ajudar nessa armação da jogada. Então, de novo, quando surgem os volantes, a ideia seria o quê? Seria aquele, o cara que vai chegar, que é o tanque. É o marcador que é o tanque. Parou na frente e vai passar por cima, né? E aí outro
E aí agora cada vez mais vem surgindo o volante de armação, né? O volante com habilidade, o volante que vai ir atrás aí que vai ajudar na organização. Tudo bem? Então, eles têm características físicas muito parecidas com os zagueiros, porque até mesmo antigamente os volantes eram antigos zagueiros, né? Que naquele momento ele se destacava, né, Gabriel? Será que agora vai? Será que nessa época ele iria? Apesar que é tanto cabeça de bagre jogando, né? Que, que os antigos sobressaem, né? Isso, na verdade é assim, Janir, ó, o volante, por que fala que é retenção? A retenção está ligada à marcação. Então ele marca fazendo o quê? Uma retenção em relação à zaga. Ou seja, ele tenta dar o primeiro combate de Janira para evitar que o jogador adversário chegue nos zagueiros. Tudo bem? Tá? Mas também um volante, ele pode ser um volante de armação, onde que a principal função dele pode ser ajudar na organização da jogada. Entendeu? Entendeu, Dija? Tá? Então tem essas duas funções. Se a gente for pensar nessa posição pelo nome e da maneira que ela surge, a gente vai falar que são jogadores de marcação. Se a gente for pensar no setor que eles atuam, que é o meio do campo lá, que é o intermediário, seria de armação. Então, eles têm características muito parecidas com os defensores, com os zagueiros, né? Por quê? Porque os volantes eram antigos zagueiros, que aí normalmente eram mais rápidos, e aí eles atuavam como marcadores ali nessa posição. Tudo bem? Os volantes, eles têm que ser altamente competitivos, né? E a competitividade é aquilo que a gente já falou em qualidade, onde que ele vai o tempo todo tentar eliminar espaço e criar espaço. Então não pode ter bola perdida, o tempo todo ele tá disputando a bola e aí vai. Beleza? Então essa seria a principal ideia em relação à parte do volante. É um jogador que ele tem uma estatura mediana hoje. A gente percebe que alguns eles têm uma força muito explosiva, e aí são aqueles jogadores que o tempo todo estão combatendo, e para isso eles têm que ter um desenvolvimento dessa coordenação espaço-temporal, aproximação, né, antecipação, e aí vai. Aqui é fogo, né, o Cleverton? Precisa ver em relação assim, por exemplo, aqui no Brasil, os jogadores que atuam, a gente pode até pensar em relação à parte do profissional. Quem que seria a referência? Né? E aí a ideia seria o quê? Essa parte da referência, por quê? Porque quando se forma um jogador de base, na base, é justamente pensando no quê? Pensando em desenvolver aqueles jogadores, né, da base para poder chegar atuar chegar a um possível profissional, né? Então a gente tem que pensar dessa maneira, porque senão a gente fica muito muito marcado somente no caso lá de fora, né? Aqui senão a gente fica marcado somente com os jogadores de fora. E os jogadores de fora, eles são diferenciados. Eles são diferenciados. Por quê? Porque onde eles jogam hoje, a maioria lá na Europa, até nos Estados Unidos, né, deu uma caída, porque, perdeu um pouquinho do interesse dos americanos e tal, mas, lá o futebol é profissional. E aqui não, né? Aqui não é tão profissional assim. Então, os jogadores das categorias de base, eles acabam sendo formados pensando nos jogadores lá de fora. Eu não estou falando para limitar a ideia daqui, mas será mais. Porque se estiver acima dos que estão aqui, eles têm uma chance de jogar lá fora, né? Uma chance maior.
Retenção, ô Djanira, tá ligado à marcação. A retenção, ela tá ligada justamente assim, quando a equipe fala assim, vamos fazer uma retenção para auxiliar, né, que a equipe adversária progrida com a bola, entendeu? É uma retenção aí, tá? Então, aí a gente começa a ver, por exemplo, o Gerson, tem alguns, né? Aí fala, alguns que negócio do clubismo, aí fala assim, meu Felipe Melo, pô, mas o Felipe Melo agora tá jogando zagueiro. Então, será que ele era tão bom volante? Se ele fosse tão bom volante, será? Tem alguns, né, que dá pra gente poder pensar, que são essenciais, alguns antigos aí. E aí, ou poder, pelo menos, trabalhar com volantes que mesmo que atuem fora, mas são jogadores brasileiros. Por quê? Porque os jogadores brasileiros, na grande maioria das categorias de base ou profissional que está aqui dentro ou lá fora, eles têm características parecidas, né? Em relação à parte cultural, à cultura do futebol no Brasil, e assim vai sucessivamente. Tudo bem? Então, meu, não adianta você falar assim, por exemplo, pega um chinês lá, um japonês, meu, eles são completamente diferentes, cara. Desde que nasce, eles são condicionados a obedecer, né? Então a obediência deles é muito grande, a parte cultural. Tanto é que é muito comum ver lá no Japão, na China, na Coreia mesmo, pessoas que dentro da cultura cometendo suicídio, por quê? Porque cometeu um erro perante a cultura. E aí, meu, a gente pode trazer isso até para o futebol, tá bom? Então, dentro das capacidades em relação à parte técnica, uma coisa que cada vez está sendo mais exigido do volante é justamente um bom passe de bola, né? Bom passe, realizar passes, seja de curto, médio e longa distância. Tá? É um jogador que faz uma excelente marcação e normalmente ele chuta muito bem. Ele chuta muito bem. Tá? Então ele tem que ter uma visão de jogo pelo local que ele atua, que é o meio do campo, né? Ele joga não só na zona intermediária, mas ele fica mais centralizado. Então ele tem que ter uma boa visão. Então lembra aquele negócio de qualidade que nós vimos? Leitura de jogo, que está relacionado à tática. Antever as situações. Ele antecipa as situações aí. Tudo bem? E aí, como que é o posicionamento deles e a movimentação básica? Normalmente é essa. Hoje está mudado, né? Mas isso aqui só vai mudar essa movimentação dessas setas dependendo do quê? Da característica do jogador e do esquema tático adotado pela equipe. Se não tiver um esquema tático onde algum volante vai subir, vai para frente, pensando em chegar lá no ataque, ajudar o ataque, ele não vai subir. Essa movimentação. Pô, professor, mas eu sou obrigado a ficar... Não, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Como eu já vi vários treinadores de base, onde que a criança não sabe onde que ela fica, ele chegar e brigar com a criança porque quer que ela jogue. Aí você fala, tudo bem, ela tem que jogar, mas o que ela faz? Ela pega a bola e fica fazendo embaixadinha porque a criança sabe fazer bem? Não, ela tem que entender, é todo um mecanismo, né? A sua condição individual, a boa condição individual, a parte técnica, justamente para quê? Para estar implícito na tática, ser utilizado no jogo. Senão, não adianta de nada, certo? Tá? Então esse é o básico. Essas setas aí que a gente está vendo são a movimentação básica. Lembra que logo atrás deles tem um zagueiro. À frente pode ter meia. Do lado tem os laterais, né? Então não tem por que eles irem tão para trás, não tem por que eles irem tão para frente. Lógico, pode ir, lógico que pode. Como pode ir lá para frente, como pode ir para a direita, para a esquerda, pode. Mas desde que mantenha um equilíbrio tático. Isso que é o trabalho. Esse trabalho que muitas vezes deixa a gente sem voz, sem cabelo, e é isso que a gente vai estar trabalhando. Tudo bem? Bom, vamos seguindo aí. Meio de campo, né? O meio de campo, hoje ele ainda é denominado meia esquerda, meia direita.
algumas nomenclaturas a gente está vendo aí meia atacante. O meio atacante, na maioria das vezes, ele não era meia de profissão, ele era atacante. É porque as características do atacante, ela é muito parecida com o meia. Uma vez eu tive a oportunidade de participar de algumas palestras, né? Lá no Corinthians, e teve um treinador que chamou a atenção que ele falou dos meias, né? E aí ele falava dos meias o seguinte, que se o meia não fizer gol, é melhor não ter um meia, é melhor ter mais um atacante. Porque o meia, apesar da principal função é organizar a jogada, mas o meia é um jogador que normalmente ele tem uma condição técnica diferenciada dos demais. E essa parte técnica vem junto com a parte motora e parte cognitiva. Então, ele tem que ser um excelente chutador, ele tem que ser um excelente cabeceador, ele tem que ser um excelente finalizador. Então, são jogadores, o atacante, né, o meia, que se ele não tem isso, o atacante acaba assumindo o papel dele. E aí eu acho que a gente aparece os meias atacantes. Né? Pô, mas fala assim, caramba, mas o cara tá jogando em meio, ele é habilidoso. Mas o atacante também ele tem essa habilidade. Né? Então muitas vezes ele vem. A diferença qualquer que o atacante sobrevive com o quê? Fazendo gol. Então como coloca lá o atacante, muitas vezes para poder voltar ali, para poder armar a jogada, mesmo que ele vai ajudar a armar a jogada, ele vai querer ir para frente para fazer gol. Eles são bastante técnicos, né? Lógico, hoje na atualidade tem outros, tal. É que assim, esse material nós fizemos em parceria, né? Eu e o Ergos, o professor Ergos, que foi da faculdade, que foi jogador, tal. Ele deu uma organizada, e aí eu ajudei ele a montar algumas coisas, aí o professor Osmar veio e mexe. Então, quando é material que a gente acaba utilizando, a gente só vai atualizando, né? Não mexe muito assim nessa parte de diagramação, porque senão fica perto daquele negócio, cadê a cara dos professores que montaram, né? Eu particularmente não gosto, tanto é que, não sei se vocês perceberam, a maioria dos meus materiais, eu coloco lá crédito e coloco o nome do professor. Então toda vez que um professor ajuda, ou ele cedeu o material, eu coloco o nome do professor, nada mais justo do que essa singela homenagem, entendeu? Ô, E aí professor, vamos lá. Oi. só uma aspas rapidinho, já que eu falei da imagem. É legal colocar o Zidane e o Kaká na mesma imagem, porque quando a gente se refere ao meio de campo, eles têm características algumas bem diferentes, né? O Kaká ele era mais explosivo, ele chegava mais à frente, e o Zidane ele cadenciava o jogo, mas ele conseguia ser igualmente decisivo. Então, são características que ao mesmo tempo que são diferentes, elas têm muita coisa em comum e é muito interessante. Por estilo de jogo que eles propunham antigamente, e hoje, por mais que tenham jogadores excelentes nessa função, não tem mais nenhum jogador com as mesmas características de ambos, na minha opinião. É que da maneira, muitas vezes, né, Cleverton, o que era valorizado antigamente, o que é valorizado hoje. Por exemplo, antigamente, nunca que alguém ia chegar e falar assim, esse volante aí, ele tem que saber trabalhar a bola, ele tem que saber driblar, dar um corte para poder apoiar o ataque. Não ia. Tanto é que era muito comum a gente ver jogos, por exemplo, de várzea, campeonato de várzea, que quando o volante estava carregando muito a bola, alguém já dava no meio. Você está louco? Seu objetivo é pegar essa bola e tirar. Né? Então, essas características aí, que é o pessoal da bola, que são os boleiros, ele vem lá do futebol profissional, essa é a ideia. Hoje não. Hoje a necessidade é dividir essa função de organização, armação. Então, os meias, cada vez mais, não que eles perdem espaço, mas cada vez mais tem pessoas, lateral está fazendo isso, volante está fazendo isso, e até os atacantes estão vindo e assumindo a posição deles, né? Então, eles estão dividindo essas funções. Então, lógico, acaba limitando.
Antigamente, quem eram os melhores cobradores de falta? Os meias. Hoje a gente vê quem cobrando falta? Atacantes. Não que o meia não cobre, tá? Mas ele cobra. Mas a gente vê um monte de atacante cobrando e o meia não. Meu, não é possível, cara, que um atacante bata melhor na bola do que o meia, né? Dentro dessa parte. Então, são características que vão mudando no decorrer, até porque hoje o que prevalece no futebol? A técnica ou a parte física? Hã? O que prevalece hoje? Mais a técnica ou a parte física? E aí? Não está chegando. Alguém respondeu? Não sei se está chegando no chat. A técnica é a parte física. É a parte física, Rosinaldo. Hoje o que prevalece é a parte física, isso de todos os jogadores, inclusive o meia. Inclusive o meia. Entendeu? Então, quando ele coloca lá técnica, tudo bem, ele tem que. Não estou falando que ele não tem que ser técnico, tá bom? Mas hoje no futebol, de uma maneira geral, o que prevalece é a parte física. E aí, antigamente, os meias estavam com muitas soluções de problemas. Hoje, ele é dividido. Né? Então, ele acaba não sendo tão exigido nessa parte aí. Ah, eu tenho que ser o top dos tops, tal, não sei o quê. Né? Normalmente sim, Gabriel, é isso mesmo. Mesmo sendo caneludo. Você viu o cara lá, o cara é gigante, o cara tá correndo, tá. Meu, você fala, ó, é isso aí, vai pro jogo. Às vezes dá vontade de entrar e tirar pelo cabelo, né? Quando tem, né? Mas, às vezes mas é assim. Então, a principal característica. Não só ele, né? Então, a principal característica dos meias, ele está relacionado à parte cognitiva. Então, são jogadores de extrema inteligência, né? Gabriel, sei não, viu? O Gabriel, acho que o Gabriel Melo, ele tem a característica do Richard. Gabriel? Então, olha só. Bom, não fui eu que falei, a Ana Paula que tinha colocado lá em cima. Se briga com ela aí, não fui eu. Olha só. Então, os meias, a principal característica é a parte cognitiva, ou seja, inteligência, pensar para jogar, ter sempre soluções de problema na ponta da chuteira. Então, a hora que a bola chega, é aquele jogador que quem está apertado vai procurar quem? O meia para jogar na bola. Por quê? Porque sabe que ele vai resolver. Fazer um drible curto, fazer um drible desconcertante, fazer um bom passe, um chute, aí vai. Tudo bem? Então, são jogadores que é dentro da capacidade física, e como eles são bastante acionados, eles têm que ter uma resistência aeróbica bastante trabalhada e bastante desenvolvida. Tá? Esses jogadores, tecnicamente, são jogadores normalmente mais completo tecnicamente. Completo que eu estou falando em relação à inteligência técnica. Então eles executam muito bem, né? Posso, Dani? Melhorou aí? Tá ouvindo, Dani? Dani, tá ouvindo? Dani? Daniele? Então vai lá. Então eu estava falando assim, né, que os meias, a principal característica é a inteligência, é o cognitivo, que é a inteligência tática, tá? Então, ou seja, na hora que a bola, algum jogador da equipe do meia, né, da equipe, ele tá apertado, tá com a bola, algum marcador tá próximo, e quem que ele procura? O meia, porque sabe que o meia, ele vai ter uma boa solução com aquilo ali. É mais difícil o meia perder a bola do que os outros jogadores, tá? Então é um jogador que normalmente ele é muito completo tecnicamente. O que ele menos acaba utilizando e acaba sendo cobrado dele é a marcação. Por quê? Porque marcação cansa, marcar cansa. E o jogador, para pensar e raciocinar melhor, ele não pode estar tão cansado.
Tá bom? Então, mas em relação às técnicas, passe, domínio, drible, chute, cabeceio, tudo isso eles têm muito bem apurado. Tudo bem? O Rosinaldo colocou hoje em dia. Eu já acho que a técnica sobressai um pouco, porque hoje a bola corre mais que o jogador, exemplo. Barcelona é o jogo mais técnico. De novo, estão falando dos melhores do mundo, né? Então, mas só que mesmo lá no Barcelona, o condicionamento físico, ele é muito trabalhado, né? Ele acaba sendo muito trabalhado em relação à parte técnica. E outra, se o cara não for bom, não estou falando, bom próximo do ótimo, ele não joga no Barcelona, entendeu? Então, a gente, o que prevalece lá, que acontece, é a qualidade, né, em relação à função, independente de qual que ele jogue, né? Entendeu, Rosinaldo? Então, é muito difícil a gente falar assim, não, porque a gente vai ver o jogador que ele, não adianta, lá no Barcelona, no Real, né, lá na Alemanha, em alguns clubes, a gente vai se deparar com os melhores do mundo, tecnicamente, taticamente, vai se organizar, entendeu? Sim, eu entendi. Um exemplo assim que o senhor está falando mesmo é quando um time, um exemplo aqui, um São Paulo, Corinthians, Flamengo, pega um time um pouco mais fraco financeiramente, né? O primeiro tempo eles vão até bem, no segundo tempo você vê que o físico deles realmente sobressai, né? Então, na verdade, assim, lá fora, Rosinaldo está falando, né? Lá fora, Rosinaldo, o que acontece? Tem um trabalho muito bem fisicamente. E esse trabalho físico, e aí imagina, o cara já chega com uma bagagem técnica ferrada. A tática, ele já tem uma noção, já tem uma organização em visão de jogo. Agora vai fazer o quê? O treinador, a equipe técnica, vai trabalhar a equipe para que isso seja utilizado em prol da equipe, dentro do sistema que eles escolherem. Entendeu? E aí o que eles vão fazer? Físico. Tanto é que é muito comum a gente ver jogadores, antigos jogadores aí principalmente, até alguns novos, quando saem do Brasil, eles não saem tão bem fisicamente, mas lá fora o trabalho é totalmente diferente, né? A bola é muito rápida, então pensando, se é um trabalho muito rápido de bola, os jogadores também têm que ser rápidos, não só na parte de raciocínio, mas na parte física também. Entendeu? Então, e outra, né, o que o Gabriel até falou lá em cima, falou do Barcelona. Por exemplo, se pegar o Campeonato Espanhol, tem muitas equipes que ficam lá embaixo da tabela que não tem os melhores do mundo, né? Que a maioria é tudo jogador espanhol, né? Porque não tem essa parte aí. Agora, outros clubes, que nem o Barcelona, Real, se pegar lá na Alemanha, alguns clubes lá, você vai ver que são tops. Na Inglaterra, um ou outro, né, são os melhores aí. Que é o que aparece na mídia. Né? Tá? Então, eles são excelentes jogadores aí em relação à parte do meio de campo. E aí, normalmente, qual que é o posicionamento deles? O meia-direita, normalmente, ele é destro, e o meia-esquerdo, normalmente, ele é canhoto. E aí eles trocam de lugar. Por quê? Porque é muito comum começar a trocar, quem é da direita vai para a esquerda e vice-versa, justamente para poder ficar mais centralizado e conseguir chutar no gol, né? Mas ali mudou um pouquinho, né, Cleverton? Ali mudou um pouquinho porque começaram a entrar jogadores com bastante técnica, né? Mas ainda o que prevalece lá prevalece mais do que qualquer coisa, real parte física. São jogadores muito fortes lá, né? Rápidos. Então, quando a gente trabalha o meia-direita, a gente começa a perceber que eles ficam ali perto do meio do campo, aí eles têm uma seta ali para diagonal, para lado direito, lado esquerdo, trocar. A gente poderia até colocar aqui no meio da parte da frente deles, uma seta em reta, né? Central, principalmente para aqueles meios que jogam mais centralizados, né? Que jogam mais centralizados, que eles partem em direção ao gol, tudo bem? Mas isso é uma movimentação básica aí, dentro dessa parte, tudo bem? E aí chegamos
no maior sonho da maioria aí, né? Que são quem? Os atacantes, né? Os atacantes, eles acabam sendo. Aí tem duas imagens. Aqui no Brasil, os dois eram 100% atacante. Quando foram... mais ou menos, Gabriel, não foi tudo isso não. Foi 7. Foram 8 não. Mas quando eles foram lá para fora, eles começaram a atacar onde? Jogar onde? Mas como meia atacante, né? Então aquilo que a gente fala, são jogadores que têm uma extrema habilidade, que eles são capazes de elevar um pouquinho a bola. Então quando eles surgem, quando eles aparecem para o futebol, a profissão, jogador, atacante. E aí quando vai mudando, conforme vai subindo aí, preparando, eles entram como meio atacante aí, né? Olha lá, eles atuam na zona ofensiva, a principal função deles é finalizar, é fazer o gol, tanto é que são jogadores que são muito cobrados quando quando faz tempo que não faz gol, certo? Todo mundo a gente vê da equipe faz gol, os atacantes não, calma aí, então, pra que ter esses caras aí? Alguns são crucificados sem razão, né? Por exemplo, a gente vê jogadores brasileiros, seleção ou clube, começar a ser cobrado, não, porque o cara não faz gol, tal. Bastante. Judiava. E aí, olha só, na hora que ele aí começa, se a gente começar a ver toda a estrutura do futebol, por que eles não fazem gol? Muitas vezes é assim, né? Todas as bolas que chegam para o atacante, ele faz gol? Sim ou não? Todas as bolas que chegam no pé do atacante, ele faz gol? Não, né? Não. Agora é assim, para ele ter uma maior chance de fazer gol, a bola tem que chegar. Não é isso? Não adianta a gente ver alguns treinadores colocar alguns jogadores lá bons, mas ter a função de um cone, ou seja, fica parado, espera a bola chegar, mas a equipe toda não tem condição de fazer que a bola chegue. Ou a organização da equipe que o treinador montou não tem condição que a bola chegue lá. Então tudo isso acaba pegando, né? Então, mas só que a função dele qual que é? Finalizar, marcar o gol, né? E essa função, esta posição é a posição mais desejada, né, de pessoas que querem virar jogadoras de futebol, tá? Então é a posição mais desejada nesse caso aí, que é o atacante. Suas características: é um jogador que normalmente ele deve ter um bom posicionamento, coordenação espacial, ele tem que ter um bom tempo de bola, coordenação temporal, certo? Ele é tão completo quanto o meia em relação à parte técnica, tudo bem? Mas só que a diferença é que assim, o meia, ele organiza uma boa jogada para esse atacante finalizar. E o atacante, normalmente, ele tem que ter um raciocínio muito rápido, justamente para quê? Para poder solucionar o problema em um curto local, né, um curto espaço e curto tempo. Porque normalmente eles atuam onde? Mais próximo da área. Mas professor, e quando perde a bola? O atacante, a função dele não é atacar, então normalmente é aqueles que atuam mais para frente. E aí uma coisa que a gente vê muito aí, alguns atacantes mais de área, outros atacantes vindo um pouquinho de trás. Então, são características aí que a gente começa a perceber que o atacante, ele tem bem parecida com o meia, tá bom? Certo? E aí como que eles atuam, né? Normalmente eles jogam perto da área adversária ou lá dentro dela. E aí essas setas aí, percebam que vai para tudo que é lugar. Por que essas setas vão para tudo que é lugar? Parece que é uma bagunça, né? Não, na verdade é assim. Para um zagueiro, a melhor coisa que poderia acontecer para esse zagueiro era o quê? Era que o atacante viesse numa posição e ficasse naquela posição, só naquela trajetória, porque facilitaria a marcação, facilitaria para o zagueiro. Agora, quando se depara com um atacante
onde que ele vai para todas as posições possíveis, e aí ele fica, quanto mais imprevisível, mais difícil para o zagueiro. Então, por isso que as setas do atacante não tem uma movimentação básica aí, uma movimentação normal. Tudo bem? Certo? Pô, professor, mas o Neymar é meio ou é atacante? O Neymar é um atacante de profissão, que joga como meio atacante, mas é um atacante que ele vai buscar mais a bola. Pô, mas por que a seta não aparece a seta do Neymar que vai lá para o meio do campo, às vezes passa? Porque ali é um esquema tático. A partir de uma movimentação básica, né? Onde que os atacantes entenderam a movimentação deles perto da área, a partir dali agora fala assim, ó, o Rosinaldo, você agora vai lá buscar um pouquinho mais a bola, certo? Ô Timóteo, você vai ficar um pouquinho posicionado mais dentro da área. Então a gente começa a montar, organizar a equipe e aí entra os esquemas táticos. Tudo bem? Parece ser fácil trabalhar tudo isso aí, né? Então, na hora que a gente vê o lateral sozinho, o zagueiro sozinho, o volante, o zagueiro, aí o problema tá aqui, ó. Olha onde está o problema. Tá aqui, ó. No sincronismo. Porque cada jogador, apesar de ter uma movimentação básica, eles se movimentam conforme os outros jogadores. Não só da sua equipe, como da equipe adversária. E aí, quando a gente vê uma seta do lateral, né, ou do ala, que pega o campo inteiro, imagina só se os dois correm o tempo todo para o lado. Né? Então, enquanto um vai, o outro fica, e assim eles vão trocando de espaços e mantendo o sincronismo. Né? Então, por exemplo, a bola onde que está aqui, né, no meio aqui do campo, ó, a bola tem que estar aqui, os jogadores têm que se movimentar esperando que a bola chegue neles. Então, para isso, eles vão ter que se movimentar, né, com essa bola aqui perto do meio, para quê? Justamente para poder ser uma opção de passe, criar opções de passe. Aí perde a bola, os jogadores vão se movimentar, né, subindo mais ou subindo menos, ou voltando mais ou voltando menos, pensando no quê? Meu, ajudar a minha equipe a parte defensiva, fazer uma organização entre os jogadores e aí vai. Tudo bem? Tá claro isso aí, sim ou não? Pergunta. Pergunta. Alguém já chegou a presenciar um trabalho desse? Alguém já viu? Um trabalho desse mesmo, de sincronismo? Alguém já viu? Já ou não? Não viu? Calma aí, pessoal. Então, sabe o que acontece? A maioria, eu tenho certeza que não viu. Sabe por quê? Porque porque é muito difícil fazer esse trabalho, né? É muito difícil fazer esse trabalho, cansa. Quando chega no isso, Rosinaldo, nessa parte de sincronismo, movimentação, onde que corre. Porque assim, fazer esse trabalho com um profissional, meu, teoricamente é fácil, cara. Teoricamente é fácil. Por que teoricamente é fácil, né? Fazer um trabalho desse com o profissional? Porque, cara, os caras passaram a vida toda ouvindo, criando aquele negócio de movimentação, aí o técnico, o treinador, a comissão chega e fala assim, ó, meu, corre, não, para, não vai tanto, espera, olha quanto for. Então eles entendem. Agora imagina só esse sincronismo todo sendo trabalhado, por exemplo, sendo trabalhado com sei lá, com a categoria de base, com os menores lá, né? Então, quando a gente vê isso aí, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Exemplo, eu tenho que não teve? Calma aí.
Ô, professor, eu quis dizer o seguinte, a gente que teve uma certa vivência na área, eu me lembro, por exemplo, que esse trabalho de sincronismo, quando eu jogava, era muito difícil a gente fazer. Era muito difícil porque ele, além de tudo, além de uma disciplina, ele também depende muito de uma disciplina tática que muitos jogadores não tinham, né? Uma qualidade um pouquinho elevada para esse sincronismo funcionar. Então, assim, para a gente era um pouquinho difícil, um pouquinho chato de fazer justamente por isso. Essa galera que não teve essa experiência, tanto na prática jogando quanto à frente de uma equipe, como eu tive a oportunidade também, eu acho que eles estão bem perdidos. Então, por isso eu acharia legal reforçar de novo essa questão do sincronismo para o pessoal que está meio perdido entender. Então, sincronismo é justamente a relação da movimentação do esquema tático. O esquema tático que a equipe decide como que ela vai atuar, né? Então, por exemplo, como aquelas setas lá no posicionamento, né, que a gente estava falando, dos laterais. Então, o lateral ele vai correr. Agora, ele só vai correr em um determinado momento, pensando no quê? Nos outros jogadores, onde está a bola. Isso é sincronismo. É como se é uma grande engrenagem, onde que cada jogador é uma peça que vai, né, que vai encaixar na outra peça, que é outro jogador, e eles vão fazer esse giro, se movimentar de uma forma organizada. Exemplo, o limpador de para-brisa do carro, né, os dois, quando tem dois lá. Então, quando um vai para a direita, o outro também vai. Quando um vai para a esquerda, o outro também vai. Isso é sincronismo. Eu falo em relação ao trabalho, quem nunca viu, porque assim, primeiro, mesmo quem está no futebol, quem já jogou futebol, a maioria não viu esse trabalho, porque não foi feito na categoria de base. Porque cansa muito, desgasta muito isso aí, né? Então, uma pena, era uma das aulas, era a aula prática de futebol, a gente trabalhava isso, né? Pô, professor, citou, deu saudade, deu, é a realidade. Infelizmente, a gente não teve, e eu acredito que não vai ter. Mas a gente trabalhava esse sincronismo justamente tático, defensivo e ofensivo, né? Com movimentação, com bola e sem bola, para que vocês pudessem entender a movimentação básica dos jogadores, né? Isso é tática. Tudo que nós estamos falando é tática, Dianira. Isso é tática. Sistema tático, né? Posicionamento, desenho tático, esquema tático. Entendeu? Esse esquema tático. Esquema tático, o que é? É a movimentação dos jogadores, tanto quando está com a posse de bola ou sem a posse de bola. Entendeu? Quando a equipe está em posse de bola, ela se movimenta de um jeito. Quando está sem a posse de bola, se movimenta de outro. Mesmo com ou sem, vai haver esse sincronismo. O sincronismo é respeitar o espaço de cada um e a movimentação de cada um. Então, por exemplo, o jogador que está aqui com a bola, que, por exemplo, de lá para cá, né, da defesa para ataque, ele está do lado esquerdo. Então, quem está mandando no jogo agora é esse jogador que está com a bola. Então, toda a movimentação vai ser feita em cima, perto de quem? Pensando nesse jogador que está com a bola. Se a bola fosse virada, né, se ela fosse passada lá para a lateral direita, quem estaria mandando é o lateral direito. E aí a movimentação se dá a partir dele. Entendeu? Então, na verdade é assim, né? Estão falando assim, ó. Deixa eu ver o que colocaram aqui assim, ó. Então, o Rosinaldo, o pessoal colocou aí em relação à parte dos dois toques. Sim, dos dois toques. Só que assim, em jogo reduzido acontece no espaço menor, certo? Agora, esse espaço menor, vamos pensar, estamos pegando um exemplo que acontece na lateral esquerda. Esse que está acontecendo na lateral esquerda, daqui a pouco ele vai ter que integrar ao meio, que vai ter que integrar com a outra lateral, que vai ter que integrar com a frente, que vai ter que integrar com a defesa. Isso que é o sincronismo. Então não adianta eu trabalhar um jogo reduzido apenas
sem que eu faça uma ligação entre setores, entre lados e posições. Entendeu? Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer dessa maneira, eu acaba ficando complicado e perdendo muito aí. Entenderam? Sim ou não? Tô trocando um negócio aqui, calma aí. Espera aí. Pronto. Melhorou? Depois de reiniciar, atualizar o computador, eu consegui voltar com o computador, tá bom? Então essa parte do sincronismo, que até que o Clériton pediu para falar de novo, tal, é justamente o quê? A movimentação de forma organizada de todos os jogadores. Então não é correr por correr, não é chegar para um jogador e falar assim, ó, você vê, Gabriel? Só para não dizer. Um deles é que nem a Stephanie, acho que é a Stephanie que falou, né? Um deles é o chip da Uninove. Né? E aí, olha só, quando fala dessa movimentação, é justamente o quê? Se movimentar de forma coerente. Não vou falar para o jogador, corre. Aonde você jogar? Corre. Não é isso. Todos acabam tendo uma posição, uma função com essa posição, e aí traz o quê? Justamente toda essa movimentação. Beleza? Tudo bem, pessoal? Eu peço novamente uma desculpa a vocês, segundo dia seguido. Eu acho que isso aí é meio, sei lá, meio olho gordo. Agora precisa saber de quem que é, né? Mas tudo bem. Vamos, ó, falando em olho gordo, meu filho já gritou lá da sala. Vocês ouviram muito bem, né? Bom, esse material já foi enviado para vocês, eu vou pedir um grande favor para vocês, que vocês estudem, leiam. Essa é a parte dos procedimentos táticos aí. Começa a aparecer aí na tela de vocês aí, ó. Princípios estruturais. Leiam. Tentem entender. E aí, qualquer coisa, vocês vão me perguntar dentro disso. Tudo bem? Por favor, leiam. Está tudo detalhado aí nos slides. Certo? Essas dimensões nós já vimos, né? Dimensões do treinamento nós já vimos. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou ficou alguma coisa aí, ó? Sim ou não? Sim ou não? Bom, é o seguinte. Hoje a gente termina com o exercício de fixação. Eu vou fazer a vista para vocês na semana que vem, no início da aula, tá bom? Então, eu já estou mandando no chat o link. É verdade, né, Janine? Sara, é complicado, Sara. E acaba sendo complicado não só com essa parte, né? Não só o futebol, tudo que acaba sendo meio que... Tudo que é novo, que a gente acaba tendo uma menor vivência, ele é mais complicado, tá? Então, vai com calma, vai entender. Por isso que eu falo, qualquer dúvida, por favor, tire, não fique com dúvida, tá bom? Beleza?
meu, vem, mas pergunta, não sai com dúvida não, beleza? Vocês sabem, vocês já, mesmo quem não teve aula comigo antes, me conhece bem aí em relação eu me dedico, tento me dedicar mais ainda quando vocês estão com dúvida, qualquer coisa aí, para poder solucionar, beleza? Bom, pessoal, o link já foi mandado para vocês, iniciamos agora e terminamos, vai até 11h30. Então, quem quer fazer fora, quem quer ficar na sala, fica à vontade, tá bom? Mas eu já vou adiantar e desejo um ótimo dia para vocês, uma excelente semana. Semana que vem a gente vai falar sobre voleibol, e essa parte do voleibol que a gente vai falar é justamente sobre justamente essa parte que vai ter a ver com um tema de muitos aí. Na verdade, seria quem está presente, né?